Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade vamos falar sobre a ansiedade que rouba o espaço da fé. Ansiedade, no grego, tem o significado de estrangulamento. É uma visão de asfixiar, de tirar o oxigênio, de embaçar os olhos, uma sensação de romper com qualquer tipo de expectativa em relação ao futuro. Podemos dizer que a ansiedade é algo que afeta todo ser humano. Não há um ser humano sequer que uma vez ou outra na vida não tenha lutado com esse grande problema chamado ansiedade. Nós somos expostos a situações que no dia a dia vão nos fazendo perceber que estamos inquietos, inseguros, ansiosos. Tantas coisas vão acontecendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses até, e que vão tirando de nós a paz e vão lançando nesse aspecto de ansiedade um desgaste tremendo. Mensalidades, aluguel, água, luz, telefone, internet, para muitos planos de saúde, para muitos seguro de vida. São tantas as dívidas, são tantos os compromissos a serem saldados, problemas de relacionamento, são tantas as implicações que vão tirando de cada um de nós a tranquilidade. A economia do país vai mal, a política nos deixa inquietos e ansiosos. Em nível espiritual, nós percebemos também que há muita ansiedade porque não sabemos exatamente o que abre a porta da ansiedade. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas, tudo isso vai tirando de nós a tranquilidade e abrindo portas para a ansiedade. A ansiedade se torna então o fruto da ausência de comunhão com Deus. E eu quero, nessa oportunidade, trazer ensinos preciosos sobre como lidar com a ansiedade. Vou recorrer aos ensinos de Jesus, vou recorrer aos ensinos de Davi e vou recorrer aos ensinos de Paulo. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a ansiedade é algo inútil, é fruto do pecado. Ao mesmo tempo, Jesus nos estimula a darmos prioridade ao reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, verso 27, nós vemos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? De fato, por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar nada à nossa vida. 45 centímetros ao curso de nossa vida. Você não pode ampliar os horizontes da sua vida, você não pode mudar nada pelo fato de estar ansioso. Em Mateus 6,34 nós lemos: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. E a ansiedade vem trazer uma ilusão de que vale a pena estarmos preocupados com o que vai acontecer no dia seguinte e ficamos inquietos. Isso é um descumprimento do que está na palavra. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Jesus nos alerta a vivermos de uma forma tranquila, de uma forma quieta, de uma forma confiante e não vivermos de uma forma ansiosa com respeito ao dia de amanhã. O versículo 25 de Mateus 6 fala: estamos ansiosos quanto ao que haveremos de comer, beber ou vestir. Tem um ditado antigo que diz que o futuro a Deus pertence. De fato, não podemos fazer nada em relação ao futuro. Não podemos administrar o que há de vir. Por isso, não podemos sofrer por alguma coisa que está para acontecer ou não. A ansiedade é inútil, porque além de não nos ajudar a resolver o problema amanhã, ela nos enfraquece hoje. A ansiedade é incoerente, porque na maioria das vezes sofremos hoje por algo que
talvez nem venha acontecer, mas e se o problema vier? Bem, se o problema vier, a ansiedade nos leva a sofrer duas vezes. E quando ele chega, nós precisamos encará-lo outra vez. Bem, a ansiedade é um ato de incredulidade. Essa é a grande verdade. Porque nós perdemos o foco em um Deus que está acima de toda e qualquer ansiedade. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é capaz, que Deus é poderoso, que Deus é suficiente para cuidar da nossa própria vida, cuidar da nossa tranquilidade, da nossa quietude. Onde a ansiedade se instala, não há mais espaço para a fé. Davi vai nos ensinar a receita, uma receita muito interessante para a cura da ansiedade. No Salmo 37, verso 4, Davi nos coloca a seguinte verdade: deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A ansiedade é fruto de um coração que não está tranquilo, de um coração que não está se deleitando, não está na presença de Deus. Por isso os nossos corações ficam aflitos, por isso a ansiedade toma conta e nós descumprimos essa orientação bíblica. Agrada-te, deleita-te na presença do Senhor, nos seus planos, nos seus projetos, no seu cuidado, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Precisamos entender que a lógica de estarmos livres da ansiedade se enquadra no que se encontra no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesse foco de o mais ele fará está o que está para acontecer. O que vai acontecer no futuro, Deus está no controle. Deus está no trono, na sala de controle do universo, controlando tudo que está para acontecer e não depende de nós. O que depende de nós é buscarmos nele descanso, para que a ansiedade não seja algo que destrói a nossa perspectiva de deleite na presença de Deus. Davi nos ensina que Deus conhece quais são as nossas necessidades, as nossas carências, mesmo antes que as apresentemos a Ele. Nós valemos mais do que as aves do céu. Mateus 6 vai falar sobre isso. Os pássaros não semeiam, os pássaros simplesmente desfrutam do alimento que Deus bondosamente dá. Há uma orientação muito clara sobre a questão do vestir. Os lírios do campo estão vestidos majestosamente e é Deus que proporciona isso. E nem sempre estamos atentos ao cuidado de Deus para que situações difíceis sejam passadas, sejam atravessadas sem ansiedade. Quando nós entendemos que o deleite em Deus é a chave para que a ansiedade vá embora, nós estamos entendendo o que Deus quer fazer. Estamos entendendo que as situações difíceis em nossa vida fazem parte da estratégia de Deus, da pedagogia de Deus para moldar em nós o caráter de Cristo. Quando situações difíceis formam mais um capítulo em nossa história, isso significa que Deus está trabalhando e transformando de glória em glória a nossa vida, a fim de que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Em Romanos 8:28, nós lemos que todas as coisas que nos vêm são trabalhadas pela providência divina. Romanos 8:28 traz uma verdade tremenda que fala que todas as coisas que se nos vêm são trabalhadas pela providência de Deus para o nosso bem. Não há o que não seja para o nosso bem e ficamos ansiosos por não entendermos isso. Jesus nos ensina que a criação de Deus é um antídoto perfeito contra a ansiedade. Os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo se vestem de uma forma garbosa, eles não trabalham, não fiam, eles não fazem absolutamente nada, mas desfrutam da graciosidade, da bênção, da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai nos trazer
que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos apresentar a Deus em oração nossa súplica, nossas necessidades. Paulo diz que devemos ficar tranquilos, não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos apresentar a Deus em oração nossas necessidades. Está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Pedro, ele vai trazer ainda uma outra verdade que nós precisamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pedro diz que devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Bem, vamos ao que Paulo nos ensina. Em Filipenses, capítulo 4, de 4 a 9, nós lemos o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, isso seja o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está falando que ele exercitava a quietude. Ele estava lutando contra a ansiedade. E ele se coloca como modelo, porque ele garante que aprendeu, recebeu, ouviu, e isso era visto no seu comportamento. Vistes em mim que isso aconteceu. Então vamos lá. Paulo vai nos ensinar, em primeiro lugar, que não devemos dar lugar à ansiedade. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade começa na mente, atinge as emoções e afeta todas as facetas da nossa existência. A ansiedade se relaciona intimamente com a dúvida. Uma parte de nossos pensamentos confia em Deus, outra parte não confia, e nós ficamos inquietos em relação a tudo que está para acontecer e que não é de nosso entendimento. Está acima da nossa alçada, está fora do nosso controle. Quando nós olhamos as circunstâncias que estão à nossa volta, precisamos perceber que Deus quer trabalhar em nossos corações para que não andemos ansiosos de coisa alguma. Não há motivo, não há justificativa para que estejamos ansiosos, para que a nossa vida seja um foco de ansiedade. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que devemos tirar o foco do problema e manter o foco em Deus. O verso 12 de Filipenses, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está falando aqui de algumas coisas que estavam acontecendo e ele estava na prisão enquanto escreveu essa carta. Ele estava passando por situações terríveis, estava preso no corredor da morte, diante da possibilidade de ser degolado, mas em momento algum essas circunstâncias o impediram de pregar o Evangelho, de plantar igreja, e ele diz o que está em Filipenses 1,12. Tudo isso concorreu para o bem do Evangelho. Paulo estava falando a uma igreja que estava em lutas, uma igreja que estava em crise, uma igreja que estava sob perseguições, uma igreja que sofria. E para essa igreja Paulo diz, Filipenses 4,1, portanto, meus amados, muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Quando as circunstâncias são adversas,
somos levados a olhar para o problema. A verdade é que Deus nos promete uma caminhada com algumas dificuldades. Ele não promete uma caminhada fácil. No mundo tereis aflições. Mas sim, Ele garante, Ele promete uma chegada segura quando nós lançamos sobre Ele os nossos fardos. O Senhor Jesus, Ele nos faz uma proposta. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansaço, fardo, peso, dor, tudo que traz angústia. E Jesus quer trazer alívio, que joga para fora de nossa vida toda e qualquer ansiedade. Mas voltemos a Paulo. Paulo, nos versículos 11, 12 e 13, trazem algo tremendamente forte que foi vivenciado por ele e que ele queria repassar. Um conhecimento adquirido através da experiência com Deus, um trato com Deus. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou repetir. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já tenho dito em algumas situações que esse versículo é mal entendido. Tudo posso naquele que me fortalece é aplicado nesse contexto, no contexto em que a ansiedade e que o sofrimento invadem a vida humana. E ele coloca, tudo posso mesmo diante das dificuldades, porque eu sei que em Deus a ansiedade não tem vez. Eu sei que na presença de Deus não há como ficar ansioso, precisamos aprender a descansar em Deus. Espinhos, vales, montanhas, desertos, perigos, tudo isso nós vamos encontrar ao longo do caminho. Mas a ansiedade precisa ficar à margem dessa caminhada. Paulo aprendeu a lidar com isso. E nós percebemos no que ele diz, que é possível que aconteça também conosco. Nós precisamos estar firmes no Senhor e aprendendo assim a viver bem em toda e qualquer situação. Essa é a imagem de uma vida sem ansiedade. Em terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar que quando a situação estiver sem controle, precisamos sim aprender a descansar em Deus. Eu vou trazer duas situações vividas por servos do Senhor e que a Bíblia narra. O primeiro está em Atos 27, quando nós lemos que Paulo estava indo para Roma e enfrenta um grande naufrágio. A Bíblia diz que por vários dias ele não conseguia distinguir nem as pessoas que estavam na embarcação. Mais de 200 pessoas estavam naquele barco, num navio, e eles não sabiam sequer dizer se era dia ou noite. A tempestade os assolava de uma maneira tremenda e em determinado momento houve a decisão que fossem soltos os lemes. Não adiantava ficar com o leme na mão. Nesse momento foi necessário obedecer um comando. Deixe o navio seguir o curso. Largaram e deixaram ir. O texto de Atos 27, 1 a 28, 10, toda essa história, vai dizer que eles chegaram seguros a um porto em Malta. Queridos, às vezes nós somos forçados a largarmos o leme, a deixarmos que Deus nos conduza, a despeito da tempestade, a despeito de uma visão aparente de que o navio vai afundar. Em Deus, essa possibilidade não existe. Ele está no controle. A outra questão que eu quero trazer aos amados irmãos é sobre os discípulos que estavam enfrentando uma grande tempestade. Está em Mateus 14. E eles entraram no mar. Começou a tempestade por volta das 6 da tarde. E eles ficaram lutando contra a tempestade até as 3 horas da manhã. Situação de completo desespero, tensão, as ondas enormes ameaçando o barco. E nesse momento, Jesus caminha sobre as ondas. Para quê? Para que Jesus fez isso? Para mostrar que o mar era bravio,
A situação era tensa, mas eles não podiam administrar. Contudo, Jesus estava pisando sobre aquilo que os ameaçava. Queridos, Jesus continua sendo assim. Ele quer pisar em tudo que ameaça a sua vida. Não fique ansioso por coisa alguma. Isso nos ensina que Jesus tem controle sobre aquilo que nós não temos. Nós não temos controle de nada. Tudo que conspira contra nós, tudo que se torna ameaça, tudo que gera ansiedade, está sob o controle do Senhor Jesus. Paulo vai apontar então 3 armas tremendas, fortes, poderosas, que anulam os efeitos da ansiedade. Em primeiro lugar, Paulo nos coloca no versículo 6, não andais ansiosos de coisa alguma, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. A súplica, queridos, é mais do que uma oração convencional, tradicional, mecânica. A súplica é você se colocar por inteiro, expondo a Deus o que está deixando o seu coração ansioso, o seu coração infeliz. A tensão do coração tem que ser declarada para Deus e precisamos colocar isso de uma forma constante e rotineira. A segunda arma que ele nos aponta é que devemos agradecer sempre. Versículo 6 complementa, em ação de graças. Nós somos muito ingratos. Nós não temos a capacidade de reconhecer que Deus está abençoando poderosamente, derramando graça sobre graça, bênçãos sem medidas a cada instante. Mas às vezes nós perdemos o foco sobre a bênção de Deus, sobre tudo que é motivo de agradecimento, porque estamos focando na ansiedade, em todos os sofrimentos que vêm à nossa vida. Adorar a Deus pelo que Ele é e agradecer a Deus pelo que Ele faz. O coração agradecido evita a preocupação, ameniza o peso, ameniza o que vai acontecer no dia de amanhã. Agradecemos porque conhecemos a quem confiamos toda a nossa aflição. Agradecemos porque confiamos em quem controla toda a nossa vida. Em terceiro lugar, pensando no que é bom. Nos diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo, queridos, não foi poupado da prisão, ele não foi poupado dos açoites, não foi poupado dos sofrimentos, ele não foi poupado sequer da guilhotina. Mas à beira do martírio ele escreve, não andeis ansiosos. À beira do martírio ele escreve, irmãos, conservem o pensamento de vocês com coisas que agradem a Deus e que tiram a ansiedade do coração de vocês. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeitamente agradável a Deus. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Os pensamentos devem trazer a nós a tranquilidade da alma, aliados a uma fé inabalável na presença, no poder e no amor de Deus. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero dizer a você que você precisa pensar na ansiedade como algo que tem que ser tratado em sua vida. E tratado sempre. Faz-se aqui uma analogia do tratamento da ansiedade com o corte de grama. Quem já viu um lindo gramado sabe do que eu estou falando. Você corta a grama e ele fica lindo. As pessoas admiram. Os dias vão se passando. As ervas daninhas vão crescendo. Vão se misturando com a grama. E quando se dá conta, o gramado precisa ser novamente cortado, porque está horrível. Dá uma impressão de abandono, dá uma impressão de desequilíbrio, dá uma impressão de negligência, de falta de cuidado. Assim é a ansiedade. Um pensamento furtivo aqui, outro pensamento furtivo ali, e quando nos damos conta,
o coração está infestado com a dúvida sobre o controle, sobre a atuação de Deus, sobre a fé. E nós precisamos trazer aqui essa visão de que Paulo nos dá uma receita perfeita. Ore sem cessar, agradeça sempre, adore ao Senhor e pense no que é bom. O ensino bíblico é que nós não devemos pensar em eliminar a ansiedade. Isso, na verdade, é uma missão impossível, porque as ansiedades vão surgindo ao longo do caminho em função de todas as dúvidas que vão surgindo em nosso coração. Mas o contentamento é a chave. Paulo coloca: eu aprendi em toda e qualquer situação. Eu quero trazer aqui um paralelo entre contentamento e comodismo. Contentamento é quando você tem e se agrada com o que você tem. Se você não tem, se agrada com isso também. Quando nós vemos a Bíblia falar sobre essa questão, nós entendemos o porquê de estar escrito na palavra do Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas jamais eu vi o justo a padecer necessidade e a sua descendência a mendigar o pão. O salmista nos coloca também: eu não quero nem a pobreza nem a riqueza, mas apenas o pão diário que me é necessário. É importante não confundir contentamento com comodismo. Comodismo é fruto de uma alma preguiçosa que não deseja ir a qualquer lugar além da que está. A luta contra a ansiedade não tira do cristão, não pode tirar do cristão o desejo sadio de crescer, de melhorar, de ter uma melhor qualidade de vida, mas nós precisamos entender que, sobretudo, os objetivos têm que estar alinhados com a perspectiva de Deus, de confiança nele, de desejo de estar na sua presença, de nos deleitarmos com a presença do Senhor, com a vontade do Senhor. E aqui, a orientação final: não deixe seu coração ficar prisioneiro da ansiedade. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Isto está em Provérbios 12, 25. Diz ainda, em Provérbios 14, 30, o ânimo sereno é a vida do corpo. Ânimo sereno é o avesso da ansiedade. Não deixe o seu coração ansioso, porque você tira a vida do seu corpo. Você vive sem perspectiva de uma vida melhor. A Escritura ainda diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Tire os seus olhos das circunstâncias. Tire os seus olhos do que provoca ansiedade. Olhe para o que está acima e além das circunstâncias. Fuja da caverna da ansiedade e olhe para Deus. Ele que traz a cura ao seu coração. Diga à sua própria alma o que se encontra no Salmo 42, 7, onde o salmista declara: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que todos nós possamos entender que a ansiedade é inútil, é pecaminosa, mas que no deleite da presença do Senhor, a ansiedade vai embora e nós podemos louvar ao Senhor, podemos viver melhor e a vida vai de vento em popa, a vida vai bem. Deleite-se na presença do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Que Deus o ajude nessa caminhada. Fuja da ansiedade e busque no Senhor a quietude da alma.